Sejam todos muito bem-vindos aqui à plataforma Play Hits TV. Mais um programa aqui da nossa série de entrevistas, aqui pelo programa Mercado Business. E hoje não podia ser diferente, estamos recebendo o advogado João Luiz Bandeira, pós-graduado em Direito Empresarial e Direito Bancário, além de ser membro da Comissão de Direito Bancário da OAB de Pernambuco. E aqui, como sempre, a gente bate um papo sempre com advogados, políticos, empresários de diversos ramos de atividade. E hoje não podia ser diferente, recebendo esse grande advogado, já renomado aqui na nossa cidade, para falar sobre diversos temas. Doutor, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui conosco. André, eu que agradeço pela presença. É sempre um prazer ajudar o consumidor e diante dos casos que vem acontecendo recentemente. Então, eu agradeço pela presença em estar participando aqui do Play Hit. Ô, doutor, a gente está vendo aí essa repercussão desse problema que está acontecendo com a 123 milhas, né? Um problema bem grave, atingindo vários brasileiros, vários cidadãos. Eu queria saber do senhor o que pode ser feito, qual a expectativa sobre esse anúncio, né, que vai emitir passagens na linha promocional, parece, enfim. Como é que está esse André, tema aí? Primeiro, é importante deixar claro o que de fato aconteceu, né, com a empresa 123 milhas. Então, na semana passada, aproximadamente 10 dias atrás, 7 dias atrás, a 123 milhas, ela publicou um comunicado em seu site e na rede social Instagram, informando que as passagens promocionais compradas pelos seus clientes não seriam emitidas, né? As passagens com data de embarque previsto entre setembro a dezembro de 2023. Então, toda a população que realizou compras na empresa 123 milhas, dentro desse período, né, setembro a dezembro de 2023, não terão as suas passagens emitidas. Tá? E a motivação utilizada pela empresa foi situações adversas de mercado, né? O que com todo respeito, não seria uma fundamentação adequada para o caso diante do prejuízo que os consumidores vão ter com a atitude da 123 milhas. Então, além de informar o cancelamento da emissão das passagens nesse período de tempo, a empresa mencionou que o reembolso será feito através de voucher ao consumidor, de forma atualizada. Então, esse voucher seria para o consumidor utilizar em produtos da própria empresa, né? Mas, sem sombra de dúvidas, os consumidores ficaram no prejuízo. As vendas foram interrompidas, doutor, dessas passagens, ou seja, está tudo parado, a empresa não pode emitir passagem, e o consumidor que comprou, o que deve fazer? Aguarda ver o que a justiça vai dizer? Qual é a atitude que quem comprou as passagens deve tomar agora? Bom, diante do comunicado feito no site, né, que inclusive é importante ressaltar, André, que a 123 milhas ela não teve o cuidado de informar aos clientes que compraram essas passagens de forma individual, mas tão somente através de um comunicado no site no Instagram. Tá? A empresa vai continuar rodando, vai continuar vendendo os pacotes, né? Mas a emissão das passagens de setembro a dezembro, de fato, até então, né, a não ser que voltem atrás, não vão ser emitidas. Então, o consumidor e os clientes da 123 milhas tem que ficar muito atento com essa situação para que não venha a ter um prejuízo ainda maior, né? A situação é muito específica, porque geralmente essas adversidades, que são corriqueiras inclusive com companhias aéreas e com agências de turismo, acontecem de forma frequente, tá? Então, mas a situação específica da 123 milhas é bem diferente dessas outras situações. Porque uma companhia aérea, quando cancela um voo, é um grupo específico, né? É um número bem menor. E a 123 milhas estava no top 10 de empresas
mais bem, que vendia mais. Bem mais ranqueadas, né? Isso, entre exato. as mais no Brasil, digamos assim, Exato. nessas emissões de passagem. Exato. Agora, doutor Luiz Bandeira, eu queria que o senhor dissesse para quem está em casa, o nosso espectador, sobre essa conduta adotada pela 123 Milhas. Isso fere o direito do consumidor? Bom, com toda certeza. Fere sim o direito do consumidor, porque a empresa 123 Milhas, ela teria que ter dado opções ao consumidor, na verdade, quando na verdade só deu uma opção. Foi a emissão de voucher para consumo de produtos da própria empresa. Mas o Código de Defesa do Consumidor, que é a lei que rege os direitos e deveres, direitos do consumidor e deveres do prestador de serviço, menciona que o fornecedor de serviço, que no caso é 123 Milhas, que essa empresa ela fornece um serviço, tem que dar a opção ao consumidor de reexecução dos serviços, que no caso ela deu através de voucher, tá? Ou a restituição dos valores pagos pelo consumidor de forma imediata. E essa opção não foi dada ao consumidor. Então, esse comunicado e essa restrição em voucher certamente fere os direitos do consumidor. Mas existe alguma ilegalidade nessa ação? Dessa questão do voucher, essa opção de reembolso? Bom, a questão do voucher seria uma opção. Então, a 123 Milhas, não existe uma ilegalidade em oferecer o voucher. Na verdade, a abusividade existe quando ela não dá a opção de restituir o consumidor em dinheiro. Então, o consumidor ele é obrigado a receber um voucher para utilizar em produtos da empresa? Não é obrigado. Porque, diante de toda a situação, o consumidor se sentiu lesado. Então, muitos deles não vão nem querer prosseguir com a relação contratual com a empresa. Então, por isso que a abusividade ela existe no fato de que a empresa ela não deu a opção de restituir em dinheiro, tá? A opção de voucher pode sim existir para reexecução dos serviços, caso o consumidor queira. O consumidor precisa confirmar, precisa querer. E se ele não quiser, a empresa tem sim que restituir o consumidor em dinheiro e de forma atualizada, tá? Ou seja, ele receberia aquele dinheiro que ele pagou pelas passagens de forma atualizada, né, com correção que tivesse que ser, e para ele ter a opção de comprar e de fazer o que ele quer, que é comprar passagem para onde ele queria ir, se não foi possível através da porque as companhias aéreas continuam, o consumidor continua, outras agências continuam, né? O que muda é apenas aquela agência que naquele momento não está podendo entregar o que é vendido, né? Exato. E aí o consumidor tem o direito de não deixar, porque no que ela, me corrija o senhor, que é advogado, tem a lei já sobre o seu domínio, mas no que ela sugere, obriga ou disponibiliza voucher para você ficar meio que ali, para não perder aquele cenário financeiro em seu entorno do negócio, o consumidor, primeiro, depois do que acontece, ele não confia novamente e quem me garante que minha próxima viagem eu vou? Exatamente. Mas eu queria ir agora. Existem pessoas que têm uma programação, uma férias, por exemplo, daqui a 30 dias não vou estar mais de férias, não resolve. Que é exatamente então, a grande no prejuízo, o consumidor já vai estar. Então, parou um dia, 2, 3, já prejudicou toda uma situação. Perfeito. Toda uma estrutura combinada, uma família, um casal, uma lua de mel. Imagina a situação de pessoas, de milhares de pessoas por todo o Brasil que tiveram uma situação parecida como essa, mudar o desgaste emocional, que não tem preço que pague, numa situação como essa, ter que mudar o seu roteiro, a sua logística de viagem, você alugou já uma situação, vai ter que estornar, como é que vai perder, porque também não pode, enfim, é bem complicado isso. E quais são as opções de reembolso previstas na lei? Eu estou aqui conversando, você que está em casa, chegando agora, com o advogado João Luiz Bandeira. Ele está batendo um papo com a gente aqui, ele é membro da Comissão de Direito Bancário da OAB de Pernambuco, aqui no Mercado Business pela Play Hits TV. Doutor, a gente tinha feito essa pergunta das opções de reembolso. O senhor podia, por gentileza, informar para... Claro, com certeza. Antes de te responder, André, o senhor mencionou um ponto de extrema importância, né?
que é exatamente as famílias que se preparam, tiram férias do trabalho, que é a grande maioria da população, né? Planejam uma viagem, reserva hotel, paga passeios. Então, assim, o senhor tocou num ponto bem importante, mas que a gente chega lá. Bom, falando sobre as opções, é exatamente a reexecução de serviços. O Código de Defesa do Consumidor fala em reexecução de serviços, tá? Ou a quantia será restituída de forma imediata. Imediata. A partir do momento que o prestador de serviço ele cancela de forma unilateral, porque isso é de fato um cancelamento unilateral. O consumidor não foi consultado para saber se vai ser cancelado ou não a passagem. Então, a partir do momento que o prestador de serviços, no caso 1, 2, 3 milhas, ela cancela a emissão das passagens de forma unilateral, o consumidor tem as opções, ele tem o direito de escolher se vai solicitar o voucher ou se vai requerer a quantia de forma atualizada em sua conta bancária, né? Porque, como você bem mencionou, outras empresas continuam funcionando, né? A grande maioria das empresas, na verdade. Companhias aéreas, outras agências de turismo, outras intermediadoras de emissão de passagem. Então, o consumidor não é obrigado a perder suas férias, por conta de uma falha na prestação de serviço ante o cancelamento da emissão das passagens. O consumidor não pode ficar no prejuízo, tá? Então, as opções são exatamente essas. Ou aceita o voucher, que inclusive, André, os vouchers oferecidos pelas 2-3 milhas, o caso é tão, como é que eu posso falar, esdrúxulo talvez, e os vouchers serão fornecidos aos consumidores de forma parcelada. Parcelada. Ou seja, é quase uma recuperação judicial sem um plano, né? Porque a partir do momento que cancela as passagens de forma unilateral, fala que vai fornecer voucher, e esses vouchers vão ser fornecidos ao consumidor de forma parcelada, para mim é uma situação muito peculiar, né? Essa atitude da empresa fere gravemente o Código de Defesa do Consumidor. Porque tem também a questão não só de férias, que é importante, né? Mas quantos negócios, quantas pessoas estavam usando também para fazer negócios, viajar, né, a trabalho mesmo, quantas pessoas deixaram de viajar, tiveram que de última hora ter que usar um limite de um cheque especial, por exemplo, porque já tinha toda uma contabilidade ali feita para aquela viagem de trabalho. Não vou nem entrar no mérito de um passeio, de um lazer, que é importante, ninguém está dizendo que não é importante, mas também tem um lado de profissionais que precisavam se deslocar, que também compraram, provavelmente, e deixaram de chegar nos seus destinos, que deixaram de chegar em suas reuniões de seus compromissos, na hora ou no dia combinado, reuniões que foram desmarcadas porque CEOs de empresas não puderam chegar naquele dia porque não aconteceu essa situação. Perfeito, o consumidor que se sentiu lesado, ele pode recorrer, doutor? Como é que funciona sobre essa decisão da 1, 2, 3 milhas e esse fato está repercutindo em todo o cenário nacional? Tanto que está repercutindo no cenário nacional que o PROCON de praticamente todos os estados brasileiros notificou a empresa, né? A 1, 2, 3 milhas, ela foi excluída da lista de empresas de turismo do Ministério de Turismo brasileiro. Então, de fato, é uma repercussão geral. Pode recorrer, doutor, isso aí? Bom, essa situação é muito específica, né? Tentar uma negociação interna, administrativa, uma negociação amigável com a empresa, eu neste cenário, se fosse um outro cenário, eu recomendaria que sim, né? Mas nesse cenário específico, é muito difícil a empresa voltar atrás e reverter essa decisão tomada de forma unilateral. Então, o único jeito do consumidor não ficar no prejuízo, pode até ser que a empresa volte atrás diante de todas as notificações do PROCON, mas hoje não votou. Então, a gente vai trabalhar com o que a gente tem hoje. Então, o consumidor ele pode procurar o PROCON de sua cidade, né, uma defensoria pública, se for o caso, ou um advogado de sua confiança, para que as medidas cabíveis sejam adotadas e enfim, os profissionais eles prossigam com o que deve ser feito para que o consumidor não fique no prejuízo. Mas recorrer dessa decisão de forma administrativa, o consumidor pode até tentar,
mas diante da situação específica, eu acho bem difícil a 123 Milhas reverter essa decisão. Então, assim, ainda sobre essa questão da 123 Milhas, então, esquecer. As passagens mesmo, quem quiser, não é possível solicitar a emissão das passagens. É possível solicitar através... O fato de solicitar não significa que vai receber, é isso? Na verdade, o consumidor ele pode solicitar, né, mas através de uma demanda judicial. Tá? Mas também não significa que a empresa vai cumprir uma decisão judicial de emissão de passagem. Tá? A empresa ela não pode, né? Mas existe a possibilidade da empresa de descumprir uma decisão liminar, que é uma decisão que o juiz ele vai apreciar em caráter de urgência. Né? Então, para que o consumidor ele tenha a possibilidade de ter essas passagens em mãos, é necessário que exista que seja distribuído um processo de obrigação de fazer de emissão de passagens, acumulado com um pedido de danos morais, se for o caso. Né? Existe a possibilidade, mas também, por outro lado, a empresa pode não cumprir a decisão do juiz. Vai ser quando ele pode até arbitrar uma multa para cumprimento, uma multa diária, talvez. Então, assim, caso a caso precisa ser analisado. Mas existe chance do consumidor viajar sim, tá? Se for distribuído um processo, for distribuída uma demanda judicial em face da empresa 123 Milhas. E aí, caso isso não aconteça, o consumidor ele arcará com prejuízo? Bom, caso o consumidor opte por não distribuir uma demanda perante o Poder Judiciário, a única solução que o consumidor terá é aceitar os vouchers, né? E dar mais uma chance, dar uma tentativa de confiança a uma empresa, né, que já falhou com as prestações de serviços. Então, é uma situação muito delicada, porque existem diversos clientes da 123 Milhas que perderam um valor vultuoso até. Ontem saiu uma matéria que menciona que uma família tinha comprado passagens e perdeu, não perdeu ainda, né? Mas assim, tá com prejuízo de mais de 35 mil reais. Então, é uma quantia vultuosa e certamente esse consumidor que deixou de viajar, que tem a possibilidade de perder essa quantia, vai se sentir lesado. Né? Então, hoje o conselho que eu dou ao consumidor é exatamente procurar um advogado de confiança, procurar uma defensoria pública, se for o caso, para distribuir uma demanda judicial. Tá? Caso contrário, você, consumidor, terá que aceitar esses vouchers que serão fornecidos de forma parcelada. Ô, doutor, a 123 Milhas, ela não teria a habilidade, por já ser uma agência, uma empresa que trabalha com milhas, que trabalha com vouchers, pacotes de desconto. Eu digo porque eu já vi em outras situações parecidas, nas próprias companhias aéreas, não como foi com a 123 Milhas, mas isso, situações de por uma falha mecânica num voo, ou por uma situação de clima e tempo, o avião não poder decolar ou aterrissar naquela cidade, fazer arcar com, não deixar o consumidor no prejuízo e fazer com que essas pessoas possam viajar por outras companhias, ela bancar essa viagem. E o consumidor, na verdade, ele não quer o dinheiro, ele quer apenas que seja executado aquilo que ele comprou. Né? Se ela não pode executar aquela compra que foi feita pelo consumidor em dinheiro, na hora, não. Se o problema é viajar, você não vai deixar de viajar. Você vai viajar, a gente vai arcar com isso aí. Eu ainda não consegui entender, de fato, o motivo alegado pela 123 Milhas de não fazer, de fato, acontecer a operação viagem de quem comprou. Até porque, se fosse uma empresa de sabão, uma empresa que fez um pacote turístico com seus funcionários, é uma empresa que mexe com aço inoxidável, mas é uma empresa de turismo, é uma empresa que está no seu radar, no seu leque, hotéis, viagens aéreas, passeios turísticos. Então, acho que tudo que já está
naquele ecossistema, onde faz parte do universo da 123 milhas, que não é só de passagens aéreas, para deixar claro que é uma empresa que trabalha ali como se fosse uma agência de turismo, né? Existem parceiros, né? Parceiros ali, enfim, pacotes que eles fazem. Eu não consigo entender essa falta de... Se deu alguma pane no sistema deles, uma questão contábil. Eu penso que pelo tamanho da 123 milhas, que não é uma empresa pequena, para não ter essa repercussão negativa, que é um prejuízo enorme para eles, de fato já resolver aquilo ali. O problema é passagem, vamos marcar com a passagem integral, falar, porque ninguém melhor do que eles para ter todo esse trâmite, para falar, ter crédito para falar com as companhias aéreas. Eu tive um problema X, não estou podendo fazer como eu gostaria e como eu vendi, mas o importante aqui é o consumidor. Eu vou arcar, atendam essa demanda e eu que resolvo, dá o jeito. Eu acho que seria, através do CEO da 123 milhas, a forma mais sensata de resolver esse caso. A 123 milhas, André, ela não é uma sociedade anônima de capital social aberto. Sim. Então, é um tipo de empresa, tá? Sim. Então, a partir do momento que ela não é uma SA, que é a sociedade anônima de capital social aberto, ela não tem os seus resultados divulgados, tá? Então, os lucros ou prejuízos da empresa, só os sócios têm acesso. Tá? Então, assim, a partir do momento que a empresa ela tem um programa de venda de passagens promocionais em valores muito abaixo de mercado, é um pouco de se desconfiar. Então, hoje a gente não sabe a atual situação financeira da empresa. O senhor quer dizer com isso que a 123 milhas é como se fosse uma empresa digital? Ela não existe fisicamente. Vou bater na porta, entrar, sentar, como outras agências. Por ela ter esse formato mais promocional, tá mais ali nas redes sociais, no digital, isso torna um pouco mais difícil o processo do que uma empresa que você vai hoje no endereço, entra lá, senta e fala com o dono? Não acho. Eu acredito que uma empresa que seja virtual, que atende de forma virtual, e uma empresa física, hoje tem o mesmo nível, o mesmo parâmetro. Mas a questão é que, pela 123 milhas vender essas passagens de forma, em valor muito abaixo do mercado, eu tendo a acreditar que é um pouco insustentável. É um pouco insustentável, apesar de outras passagens que são vendidas com um pouco de desconto. Se uma companhia aérea vende uma passagem a R$1.000, a 123 milhas vende a 800, a Decolar, que é uma empresa muito antiga, vende a 900. Então, até aí tudo bem. Mas a partir do momento que existem passagens, vamos supor, para a Europa, em companhia aérea que é 3, 4 mil, e a 123 milhas vende a R$1.500, é de se desconfiar. E para mim, a partir do momento que isso acontece, a empresa se torna insustentável. O senhor acha, pela sua experiência, que o que aconteceu, tocando nesse assunto, dessa desconfiança de ser tão barata essas passagens, né? Vende a 3, 3 mil, vendendo por 1.500, não estou afirmando que é um caso de pirâmide, mas é como se fosse, tipo assim, a pessoa, digamos assim, que faz essa logística dessas demandas de passagem errou na conta. Não esperava que a demanda fosse tão grande que aí não conseguiu cobrir. Enquanto o povo está consumindo e está entrando dinheiro, você está demandando naquele valor realmente que você comprou com desconto. Só que eu acho que chegou num limite ali que travou alguma coisa que não teve como bancar mais. Tipo, eu esperava que 10 mil pessoas, vou chutar um número hipotético aqui, que 10 mil pessoas iam comprar essa passagem para a Europa por R$3.000. Se 10 mil vir, eu vou bancar porque tem mais 10 mil do rotativo que não querem essa promoção. Ou seja, eu acho que houve um choque ali e eles não conseguiram. Isso é uma dedução minha, não sei se... talvez por alguma organização interna, né? Isso que a gente está citando aqui é o que a gente talvez acredite, são deduções. Está sendo investigado isso, doutor? Quem é o órgão competente que verifica isso, além do direito do consumidor? Bom, a ANAC é o órgão competente que fiscaliza as empresas aéreas, tá? Da mesma forma, o PROCON está atuando de forma bastante diligente
para investigar. Né? O Ministério do Turismo brasileiro também. Então, assim, falta de investigação não vai acontecer, porque existem diversos órgãos que estão por trás investigando o que de fato aconteceu. Mas hoje o consumidor não sabe qual o cenário da empresa. Então, o senhor foi muito coerente ao afirmar que talvez seja uma desorganização interna, né, uma desorganização financeira da empresa, e por isso que travaram, chegou um cenário que não tinha mais como emitir passagens muito baratas, e aí travaram. Né? Mas o consumidor, ele não pode ficar prejudicado diante desse cenário. Decisão judicial ainda não tem, né? É um caso muito recente, né? Como eu falei... Já chegou a Polícia Federal, alguma coisa assim, nesses trâmites já para... Bom, chegou no Poder Judiciário, né? O comunicado foi feito na sexta-feira passada, ou seja, 7 dias atrás. Uhum. 7 dias atrás. Né? Na segunda-feira, André, eu acessei o sistema eletrônico dos advogados e ele limita, quando a gente coloca o CNPJ da empresa, ele limita a consulta de 30 processos. Então, só na segunda-feira já existiam mais de 30 processos distribuídos contra 123 Milhas. Na terça-feira, eu olhei novamente. Existiam novos 30 processos. 30 processos é o limite, mas eu não sei quantos foram distribuídos. Então, assim, esses processos é porque os consumidores deixaram de confiar na empresa, né? Porque, recentemente, teve também o caso da Urb, né, que é o hotel urbano, que veio a quebrar. O sócio eu não sabia desse caso, não. Eu queria que o senhor contasse. Para quem está em casa, eu conheço a empresa, então teve um fato mais parecido com esse? Não. Teve um fato bem parecido com esse. Eu não estou falando que vai acontecer isso com 123 Milhas. Né? Porque, como eu falei, eu não sei a situação financeira da empresa. É aquele hotel urbano, é? Hotel urbano. Hotel urbano. Acredito que alguns meses atrás, no máximo um ano atrás, aconteceu a mesma coisa. Né? A empresa, ela, meses antes de sair do mercado, digamos assim, começou a publicar vendas de vários pacotes em valores, assim, muito mais baratos a nível de mercado. Então, passagens para São Paulo por R$250, R$300, passagem para o Rio de Janeiro, saindo de Recife, para o Rio de Janeiro a R$200, né, para a Europa a preço R$1.000, e até que, alguns meses depois, né, os consumidores começaram a especular, desconfiar, até que a empresa faliu. Não faliu, né, a empresa hoje não opera mais, e o sócio, ninguém sabe o paradeiro. Então, não estou falando, repito, que vai acontecer isso com 123 Milhas, mas a situação é parecida. Né? É parecida. Existem outras falhas nas companhias aéreas e agências, deixando à parte um pouco esse fato específico da 123 Milhas? Bom, companhias aéreas, agências, intermediadores de turismo, ela vão fazer de tudo para que o voo aconteça, né? Mas o consumidor, de forma corriqueira, principalmente executivos, né, de empresas, eles costumam a passar por situações bem corriqueiras e constrangedoras, né, com essa relação contratual. Então, extravio de bagagem, atraso de voo, tem atraso que dura 12 horas, 15 horas ou mais, né? Alteração unilateral do itinerário. Então, se eu comprei uma passagem Recife-São Paulo, São Paulo-Porto Alegre, um exemplo, um dia antes a empresa fala, não, você vai vender, você vai transitar Recife, Fortaleza, São Paulo, Porto Alegre. E aí, nessa alteração, acaba atrasando o voo em 5, em algumas horas. Então, são situações corriqueiras que as pessoas que costumam pegar voos com frequência passam, né? E aí, repetindo, e isso é uma falha da empresa, e a empresa deve arcar com essas falhas, né? Porque
não existe a desculpa de situações adversas de mercado, ou, como o senhor falou, um mau tempo, ou alteração da malha aérea. Não, isso a empresa ela tem que se estruturar e se organizar para que o consumidor não fique no prejuízo. Até porque, doutor, quando é o contrário, quando o consumidor, eu digo porque eu já perdi um voo para Fortaleza, eu lembro como se fosse hoje, se eu não me engano a passagem era R$700 na época, e eu perdi o voo, não cheguei na hora, normal, né? E eu tive que pagar uma nova passagem. Ou seja, o consumidor que erra, ele arca. Mas quando é o contrário no arca, não estou dizendo que atualmente as companhias aéreas, acredito que não, ajam dessa forma. Então, assim, só para ter como um exemplo o fator de você perder um voo, né? De você chegar no aeroporto e perder o voo, se você quiser embarcar novamente, próximo voo você tem que pagar de novo, ou paga um percentual de uma nova passagem, alguma coisa assim. Eu acho que eu tive que comprar outra passagem mesmo, na época que isso aconteceu, né? Por irresponsabilidade minha, que acontece por um fato, por perdeu, enfim. E se é uma coisa prevista na hora da compra, se você assinou, você está ali, você tem que estar ciente de que existe isso aí, né? Eu não vejo nenhum tipo de problema. Como também, acredito eu, não conheço a lei das companhias aéreas, a companhia não honrando com seu compromisso da passagem, do voo sair, decolar, o pouco que eu vejo é que as companhias cobrem sim, ou não sei, mas botam você em outro voo, pagam um hotel e alimentação, que eu queria que o senhor falasse sobre essas regras, num caso de a companhia, por acaso, não poder decolar com aquele voo por algum motivo, para quem está em casa saber que a companhia tem as suas responsabilidades também de não deixar a pessoa no aeroporto, dormir no aeroporto. Tem gente que não sabe que pode ficar no hotel, por exemplo. Eu já li sobre isso. Exato. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e se o consumidor pode cancelar a passagem comprada por vontade própria. Tá. E se existe um prazo para esse cancelamento, doutor? Pronto, perfeito. Vamos lá. O consumidor ele pode sim realizar o cancelamento de uma passagem comprada, tá? O consumidor ele tem um prazo de 24 horas para informar, a partir da data da compra, para informar a companhia aérea que desistiu de realizar a viagem. Tá? E aí a companhia aérea não vai colocar empecilhos, se for nesse prazo, para restituir o autor. Se o pagamento for em cartão de crédito, o autor vai ter esse dinheiro estornado. Se for em Pix, o autor vai receber o dinheiro na conta e é assim que as companhias aéreas elas costumam fazer, tá? Então, se passou esse prazo, o consumidor ele vai ter o dinheiro, vai ter algum tipo de reembolso se ultrapassar esse cancelamento fora do prazo. O Código Civil ele menciona que se o consumidor informar a companhia aérea em tempo hábil para que ela venha a revender a passagem do consumidor, a companhia aérea vai restituir a quantia paga, tá? E a resolução 400 da ANAC, que é exatamente o órgão que fiscaliza e que fiscaliza as companhias aéreas, menciona que o consumidor tem a opção também, tá, de cancelar a passagem, mas que vai ter uma retenção. Uma retenção por parte da companhia do valor pago ao consumidor, do valor pago pelo consumidor. Essa retenção é um percentual bem baixo, né, que a ANAC fala que é 10% ou $25 revertidos em reais, o que foi mais benéfico para o consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, menciona que essa retenção é de 5%. Tá? Então, assim, caso a caso, tem que ser analisado. Tá? Agora, falando um pouco mais sobre a questão do atraso, da hospedagem, da alimentação. Sim. A resolução 400 da ANAC, ela menciona que, eventualmente, em um voo chegar a atrasar até 1 hora, atrasou 1 hora, o consumidor ele tem direito à internet e a uma comunicação facilitada. Então, a companhia aérea tem que fornecer algum internet. Se passar de 2 horas,
o consumidor ele vai ter direito à alimentação. Se passar de 4 horas de atraso, o consumidor tem direito à hospedagem. Mas, André, pelo que eu estou vendo ultimamente, as companhias aéreas não estão seguindo à risca a resolução 400 da ANAC. Né? Elas deixam de fornecer alimentação, deixam de fornecer hospedagens. Claro que existem alguns casos que fornecem, né? Mas mesmo fornecendo, não exime a responsabilidade de indenizar o consumidor quando perdeu um dia inteiro de viagem e quando o voo atrasou 12 horas. Né? Então, esses são os direitos do consumidor em caso de atraso. E no caso da passagem do consumidor for cancelada ou alterada, quem é o responsável por esse reembolso? O responsável que o senhor disse seria ou a companhia ou a agência, né? Tá. Bom, vamos supor, o senhor comprou a passagem por uma agência e o voo, obviamente, vai ser realizado por uma companhia financeira. O senhor concorda que existe uma cadeia, sim, né? Porque o senhor paga a agência paga a companhia aérea. Isso. Então, se existe uma cadeia de consumo, ambas as empresas vão ser responsabilizadas. Então, em eventual processo que o consumidor venha distribuir, o polo passivo, ou seja, os réus daquela ação, vai ser a agência que o consumidor comprou e a companhia aérea, né? E os juízes, eles tendem, a grande maioria dos casos, tendem nas sentenças, nas decisões, mencionar a responsabilidade solidária. Né? E o que é a responsabilidade solidária? É a condenação dividida entre ambas as empresas, tanto a agência como a companhia aérea. Tá? Não é porque existe a responsabilidade solidária que se uma pagar 50% e a outra não pagar, eu não posso cobrar de quem já pagou. Tá? Então, assim, mas geralmente elas tendem a pagar 50-50. Mas a responsabilidade é de ambas as empresas por conta da cadeia de consumo. Entendi. E os tribunais, como é que estão vendo essa situação? Como é que vem julgando esses casos de cancelamento de voos atrasados, essas fatalidades que podem estar acontecendo por aí? Caso a caso precisa ser analisado, tá, André? Então, a jurisprudência do tribunal, do STJ, ela é no sentido de que, se houver a falha na prestação do serviço, o consumidor deve ser ressarcido. Tá? Então, vamos supor que um voo atrasou 5 horas, por conta desse atraso, o consumidor acabou perdendo uma conexão, né? E aí atrasou ainda mais e a companhia aérea não prestou assistência material, que a assistência material seria uma alimentação ou uma hospedagem, né? E no final das contas acabou perdendo um compromisso. Então, assim, todos esses fatos, eles têm que ser ponderados, né? Então, os juízes vão analisar caso a caso, né? E condenar ou não a companhia aérea, tá? Mas aí o senhor tocou num ponto importante, que foi as decisões judiciais. E aí, voltando um pouco ao caso do 123 milhas. Aqui em Pernambuco já existe decisão liminar, tá? Determinando que a empresa emita as passagens, mesmo no período de setembro a dezembro. Isso é muito importante, né? O consumidor que distribuiu uma demanda judicial já tem uma decisão a seu favor, tanto aqui como em João Pessoa. Esses são os estados que eu sei que existe uma decisão judicial. Nos outros estados, provavelmente já devem existir. Então, assim, o consumidor já tem uma decisão favorável a seu favor, nesse caso da 123 milhas. E casos parecidos com esse da 123 milhas, que pode se aplicar em outras situações, né? No caso aí, é uma passagem aérea, é um destino que não foi feito, é um pacote de turismo que não foi cumprido, ok. Mas até onde vai a questão, para quem está em casa nos assistindo, saber a questão do direito do consumidor. Isso se aplica também num parque de diversões, por exemplo. O cara pagou ali para entrar e aquele brinquedo não está funcionando, por exemplo, né? Pode acontecer. Onde é que se aplica, já que a sua especialidade é direito do consumidor, a parte do consumidor? Vai numa loja de roupa, compra roupa, leva para casa, a roupa não dá. Né? Tá. A loja pode argumentar assim, não, mas eu tenho um provador, você não provou porque você não quis. Uhum.
Você levou sabendo que podia não dar. Tá. Você arca, o consumidor, a população arca com a responsabilidade também de saber que está levando um produto e pode ser que na hora do vamos ver, como o pessoal fala, de vestir o consumidor não é aquilo que ele pensou que era. E a gente entende que existe a má fé de pessoas também. Exatamente, né? Era esse o ponto que eu ia tocar, né? Tem que ser muito cauteloso, né? Porque como o Código de Defesa do Consumidor existe para proteger o consumidor. Então, mas assim, como o senhor bem falou, existem pessoas que litigam no Poder Judiciário por má fé. Então, isso deve ser levado em consideração também. Sim. O consumidor, ele só pode distribuir uma ação se de fato foi lesado. Então, assim, é até papel do advogado analisar o caso previamente para saber se vai distribuir ou não uma demanda judicial. Porque hoje, diante do cenário atual, o Poder Judiciário ele está com um número muito grande de processos, né? Exatamente por conta dessa indústria do dano moral, talvez. Sim. Então, as pessoas hoje pensam muito em dano moral. Se o consumidor, de fato, foi lesado, existiu um abalo moral, as empresas têm que ser condenadas a pagar o consumidor. Mas também o consumidor ele não pode se aproveitar de uma situação específica em que não houve, de fato, um abalo moral para tentar no Poder Judiciário enriquecer ilicitamente, digamos assim. Porque os juízes vão estar atentos a isso. Tá? E aí, falando um pouco sobre o caso da companhia aérea, o consumidor ele não pode ficar no prejuízo. Então, se ele reservou hotel com antecedência, tá? Pagou passeios, ele pode solicitar o dano material, que é exatamente esse prejuízo pelo pagamento de hospedagem, pelo pagamento de passeio. Da mesma forma, também pode pugnar em um processo judicial o dano moral, a depender do caso. E hoje o STJ colocou algumas situações que devem ser analisadas caso a caso. Como, por exemplo, qual foi o tempo da demora? Falando de situação de passagens aéreas. Qual foi o tempo da demora para resolver a situação? Qual foi o tempo de atraso? O consumidor ele perdeu um compromisso importante, uma reunião de trabalho, né? A companhia aérea prestou uma assistência material, deu alimentação, deu hospedagem. Então, assim, todos esses pontos vão ter que ser analisados para saber se o consumidor ele vai receber uma quantia relativa à indenização por danos morais. Tá? E quanto aos danos materiais, se ele comprovar para o juiz que de fato pagou um valor de hospedagem ou um valor de passeio, através dos comprovantes, através das reservas, o juiz vai sim determinar que a empresa restitua o consumidor. O que é, doutor? O que é que determina o valor a ser pago numa indenização moral, por exemplo? Ó, a moral é tanto, tem um teto. A moral, bicho, não passa de tanto. O que é que determina? Quanto mais grave o caso, mais a indenização. Estou falando isso para quem está em casa ter pelo menos uma noção, não precisa ser um número exato, doutor João, mas que só para a gente ter um norte com relação a isso. Tá. A indenização por danos morais, ele depende do abalo moral que a pessoa, o consumidor, sofreu em determinada situação. Mas não cabe essa situação de que o que é abalo moral para o senhor não é para mim? Perfeito. Não é? Exatamente isso. O senhor eu chamei o senhor exatamente isso. Uma coisa, o senhor não gostou, para mim isso é normal. Minha mãe me chama disso. Exatamente isso. Hoje, no Poder Judiciário, a gente não tem uma segurança jurídica quanto ao valor do dano moral. Até porque, para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, e para um terceiro pode ser outra. Então, falando sobre as companhias aéreas, atrasos, cancelamentos, enfim, há um tempo atrás, os juízes costumavam a dar um valor maior. Né? Chegava até 15 mil, a 10 mil por um eventual atraso, mas claro, analisando a situação e o caso concreto. Hoje, aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, os juízes, eles tendem a ficar entre 3 e 7 mil reais, tá? De dano moral. E respondendo também,
o dano moral ele não tem um limite, tá? Então, um juiz pode dar 3 e outro pode dar 8. Então, depende do caso a caso. Mas o dano moral não existe um limite de valor a ser indenizado. Por exemplo, doutor, aquele caso da Zara, né, que teve lá, da mulher que se sentiu constrangida por racismo, alguma coisa assim. Ali, como é que o senhor vê, pela sua experiência, eu sei que é um homem, um advogado bastante experiente já no que o senhor faz, queria que o senhor explicasse como é que o senhor enxergou aquela situação ali. Realmente, ali houve um caso de racismo? É culpa da pessoa? Foi culpa da loja? E como é que ficou a conclusão daquilo tudo? Não sei se o senhor, obviamente, foi uma repercussão também que teve bem grande, pelo menos aqui em Pernambuco foi bastante falado. Eu queria que o senhor falasse sobre esse caso, se o senhor puder falar, obviamente, claro, né, as suas medidas, proporções, que não está no seu radar, mas a gente viu que ficou uma coisa ali bem... que tem gente também, né? Vamos ser sinceros. A gente sabe de todo esse aparato jurídico que os advogados têm, mas tem gente que usa da maldade para poder extrair e usurpar, né, empresários e empresas na possibilidade que se deu certo com um, vai dar com o outro. Gente que se aproveita de uma empresa para poder tirar dali uma situação financeira. Exato. Aquele caso em específico, eu acredito que os magistrados tiveram muita cautela ao analisar, né? E por ser uma situação muito delicada, né, que fere que fere a pessoa que sofre, né? Então, em casos de racismo, os juízes eles têm que ter muita cautela, né? Porque não é o juiz que sofre, é a pessoa que sofre o ato. Então, eu não posso dizer se o juiz ele vai interpretar ou não como um ato racista, né? Mas o fato é que, se ele interpretar que houve, né, a empresa deve sim ser condenada a dano moral, e um dano moral em valor muito mais alto que esse que a gente estava falando em companhia aérea, porque é um fato muito mais grave. Como o senhor diz, o dano moral apenas do racismo ou qualquer uma outra coisa? Bom, falando da situação do racismo, o valor é muito mais alto. Se a gente comparar com o valor de companhia aérea, o valor é muito mais baixo. Então, assim, depende da gravidade do caso, né? Tá acusando de roubo. Supermercado, a gente vê muito isso, doutor. Pronto. Tá no supermercado, a pessoa tá fazendo compras, de repente tá ali com a sacola, aí eu entendo todo o procedimento de segurança de um supermercado, e aí o segurança, por exemplo, vai lá e aborda alguém por uma atitude suspeita. E esse alguém se sente... Não é racismo. Não se tocou no assunto do racismo. Apenas na questão da amplitude obviamente, de entender que a pessoa de uma rede de supermercados, ou do mercadinho, do mercado que for, está ali para cumprir a etapa de segurança, o papel dela, de prevenir a situação, e até onde vai esse limite de... quando realmente está acontecendo o fato, ok, eu acho que não tem problema nenhum, né? Mas quando há um erro, há um pré-julgamento de uma situação, porque uma pessoa mais humilde, de repente está mal vestida, e aí isso também cabe danos morais. Isso acontece de forma reiterada, né, André? São situações que a população... Eu acho que são os que mais tem, né? O de racismo e essa... Exato. A empresa ela tem que adotar uma conduta e não deixe o seu cliente, que no caso é um consumidor, em situação de constrangimento, né? Então, a partir do momento que a empresa ela tem uma desconfiança, ou viu nas câmeras algum ato que possa haver uma desconfiança, a empresa tem que ter muito cuidado, porque não pode chegar e os seguranças abordarem o consumidor na frente de todo mundo e o segurança já acusar essa pessoa de furto, enfim. Então, assim, a empresa tem que adotar medidas que não deixem o consumidor em situação de constrangimento. E uma delas seria aquela que eu já ouvi dizer, que eles convidam a pessoa para ir, vamos até o sistema de segurança, alguma coisa para conversar, para tirar dali, até para evitar um certo alarde. Exato, Isso é uma atitude correta,
ou se até isso já constrange, né? Porque assim, eu entendo que a empresa quer identificar ou ter a certeza que está acontecendo o fato. Exato. Acontecendo o fato, de fato, ok. Fez a abordagem certa, porque viu nas câmeras, por exemplo, que a pessoa estava furtando alguma coisa no supermercado. Mas quando essa atitude, quando chega na hora do vamos ver, eu me enganei. A pessoa não estava roubando nada, eu achei que estava. São situações também corriqueiras, mas que o segurança, ao abordar o consumidor, ele pode sim convidar. Não precisa convidar para uma sala em específica lá dentro para fazer uma revista, mas vamos um pouco mais para o canto, ou vamos para uma sala mais perto. Então, assim, isso tudo tem que ser levado em consideração, sabe? Se de fato a pessoa furtou, né, a abordagem foi correta, né? Mas se houver uma dúvida, talvez, e se a pessoa se negar, aí, eu sendo uma empresa, existindo a dúvida de que ela poderia ter furtado, e se furtou foi um objeto pequeno, eu sendo empresa, eu não iria arriscar eventual constrangimento de mídia e condenação por danos morais, tá? E o que é que eu iria fazer? Eu abordaria, eu perguntaria, né? Eu acredito que esse deve ser as medidas tomadas. Eu abordaria, eu perguntaria se teria problema de ser conduzida a um espaço com menos pessoas. Se ela aceitasse, ótimo. Se não, tá tudo bem. Pode ir. Nas próximas vezes, a empresa, ela já ficaria, os seguranças já ficariam ligados nesse consumidor, né, que pode estar, sim, agindo de má fé. Então, assim, as empresas ela tem que ser um pouco cautelosa nessa situação, principalmente envolvendo pessoas humildes, né, enfim, e tantas outras situações que podem agravar a situação e cair na mídia, e a empresa pode acabar sendo julgada, né? Que hoje em dia na internet, eu acho que é unânime isso, existem os juízes da internet, né? Então, as empresas têm que ter muita cautela a tomar as medidas nessa situação. Eu penso assim, também vendo pelo lado da empresa, sabe, doutor? Porque se a pessoa que está ali é segurança, ela tem que ter a atitude de segurança, senão a pessoa não vai poder nem mais fazer o papel dela. Assim, eu entendo que o ideal é você ir na certeza, né? É você ir na certeza, mas nem sempre você está na certeza. Não tem um VAR para isso. Chama o VAR, vamos ver se estava puxando as câmeras, realmente estava ali escondendo alguma coisa, enfim, não tem. Não tem. Porque você também fica numa situação, tipo, se eu não fizer porque eu estou na dúvida e deixar passar, o segurança, por exemplo, pode perder o emprego. Ó, realmente roubou. Tu tá fazendo o que aqui, que tu não tá olhando direito? Eu estava na dúvida. Eu achei melhor um exemplo, a pessoa ir embora com a lata de sardinha que custa R$4, do que tu ter uma multa aqui de R$20 mil. Exato. Eu não sei se esse é o raciocínio, né? Porque tá também a coisa muito... fica muito banalizada, muito polarizada aquela coisa, qualquer coisa agora, você não pode nem tocar, não pode nem falar, eu acho... Hoje em dia a pessoa precisa ter muita cautela em qualquer atitude, né? Em todos os aspectos, tanto você que não está inocente ali fazendo uma coisa, você querer pode causar involuntariamente uma situação de risco, de desconfiança, sem querer, como também a pessoa, ou a empresa, ou a equipe de segurança também pensar duas vezes antes de tomar uma atitude. E esse pensar duas vezes, doutor, pode causar um prejuízo para a empresa. Na dúvida, não haja. Então, assim, eu acho que cada gestão, se eu também fosse um gestor de um supermercado, por exemplo, eu deixaria passar. Na dúvida, deixa passar. E tomaria cuidado nas próximas. Faz tipo uma lista negra, umas imagens, já vai. Exato. Antes de... Porque esse realmente é constrangedor. Porque quando realmente a pessoa está fazendo, ok. Mas quando a pessoa não está fazendo, você passar aquela situação ali. Pois é. Às vezes a gente vai passar um cartão de crédito, né? A gente está passando o cartão de crédito da gente, cartão de débito, e dá um problema na maquineta ou alguma coisa. Você fica... Um problema no banco, né? Um problema no banco, você fica constrangido, você não fez nada, você está constrangido. Será que as pessoas acham que eu estou querendo pagar sem ter? Pois é. Imagina a situação em outro universo, e com outro impacto, que é você na frente de pessoas, sendo abordado por um segurança, todo mundo vai saber que uma equipe de segurança é constrangedor demais. Voltando a falar sobre esse assunto, alguns exemplos que foi mostrado, né, em vídeo,
é engraçado que é como se já soubesse que, assim, o pessoal da loja, o segurança, deixa acontecer. O pessoal levando tudo, não pode fazer nada, fica assim, só esperando acontecer. Estão investindo mais em segurança, não segurança pessoa física, né? Para blindar aquela situação. Tipo, você vai entrar, vai na loja, mas não vai conseguir levar nada. Porque são prateleiras blindadas, tipo a prova de bala, a prova de fogo. O cara quebra, vai embora, não leva nada. Nessa situação que o senhor colocou, que os consumidores, os clientes, né, eles podem pegar mercadorias. Eu confesso que eu não tinha visto isso, mas assim, é uma situação. Eu me coloco na posição do empresário, e é uma situação de imponência, né? Porque a pessoa não pode fazer nada. Então, assim, a pessoa compra, um empresário, ele realiza a compra de um produto para revender e ter lucro, né? É essa a atividade empresarial, lucro, né? Então, a partir do momento que os clientes, eles furtam mercadorias, o empresário fica em uma situação de imponência, né? E como é que está aqui em Pernambuco essa questão da lei do consumidor? O estado de Pernambuco, como é que estão os índices, os números com relação a isso? Pernambuco é um estado que tem bastante, tem menos, como é que funciona? Em relação a processos no Tribunal de Justiça, existem diversos processos que envolvem o direito do consumidor, né? Até porque são situações corriqueiras do dia a dia, tá? Então, os tribunais, os juízes, eles estão... Claro que vai depender de juiz para juiz, mas assim, eles costumam, sim, analisar com cautela caso a caso, né, o caso concreto, para ver se o consumidor, de fato, ele tem aquele direito pleiteado, né? Mas hoje os casos que envolvem direito do consumidor são todos aqueles que existe uma relação de consumo. Ou seja, que existe um fornecedor de serviços ou enfim, que existe uma empresa. Não necessariamente a empresa é uma parte da relação do consumo, tá? Mas a pessoa física, ou a pessoa jurídica até, uma pessoa jurídica pode ser o consumidor, ele tem que ser o destinatário final do produto. Então, a partir do momento que tem essa relação, né, entre um fornecedor um prestador de serviço, um fornecedor de produto, e uma pessoa física ou pessoa jurídica que compra, que utiliza esse serviço ou compra esses produtos, tem essa relação do consumo e pode ser caracterizado pelo Código o processo tem que ser regido pelo Código de Defesa do Consumidor. E aí existem alguns requisitos, né? Como por exemplo, o nexo causal, enfim, a conexão entre o que o consumidor alega e o ato feito pela empresa, né? Enfim, existem alguns requisitos, tá, para que o Código de Defesa do Consumidor ele prevaleça naquela situação específica. Por exemplo, doutor, chegando perto da gente terminar aqui o programa, mas, por exemplo, Paulinho, outro dia, precisou pegar um carro por aplicativo, né? Certo. E aí, cabe também direito do consumidor. Paulinho pegou o carro por aplicativo, pediu, e o cara cancelou a corrida porque ele estava num lugar que o cara deduziu, ou porque realmente era um lugar de risco, digamos assim. Por ser tarde da noite, escuro. Cabe direito ao consumidor, ele pode recorrer porque se sentiu, eu estou me sentindo lesado. Você me julgou, a empresa julgou, quer dizer, não foi a empresa, foi o motorista que representa a empresa. Como é que funciona isso? E essa situação também se aplica para agências de viagens e de turismo, companhias aéreas. Como deve tomar para ter seu sonho evitar para ter o sonho frustrado, o consumidor? O que pode ser feito para evitar? Na situação do Uber específico, André, o consumidor, ele é assim, tá? Ele tem uma relação de consumo ali, certo? É inegável entre a empresa Uber e os passageiros, tá? Mas, nessa situação específica, não teria... Porque é já uma regra da própria aplicativo. Teria a opção de cancelar. Não, se existe a regra, está ali, eu sei que ele pode fazer isso. Ele tem o direito de cancelar. Além de ter não estou vendo só o lado do consumidor, né, de querer pegar o Uber. Estou vendo o lado também do motorista, né? Esse bicho, você está me dizendo, eu sei que não, mas
Eu tenho o direito de não querer também ir. E a partir do momento que se obriga ele não ter esse direito de cancelar, você também está infringindo uma lei que é a lei do consumidor, que ele não está consumindo, mas ele está fornecendo um serviço ali, está operacionalizando um serviço prestado pela Uber, por exemplo. Tá sim, né, oferecendo um serviço, mas assim, do mesmo jeito que o motorista ele tem direito de cancelar, o consumidor ele pode solicitar outra corrida, né? Então assim, precisa ter as pessoas, né? Senão ele vai entrar também, por que ele cancelou a minha corrida? Ele está me pré-julgando. Será que ele não confia que eu sou um bom motorista? Será que é porque eu sou negro? Sim. Esse problema de racismo, Sim. que é erradíssimo e é grave. Uhum. Será que é porque o meu carro não é um carro de luxo? Sim. Precisa ter muita cautela nesses casos, né, André? Mas assim, nesse caso específico, eu acredito que não possa gerar um dano moral, tá? Eu acredito que se um magistrado ele vier apreciar um caso desse, claro que vai depender da situação, né? Uhum. Se, por exemplo, o Uber aceitou a corrida, chegou lá e falou alguma coisa, que teve até um caso essa semana, não sei se você ouviu, que uma passageira do Rio de Janeiro chegou a cuspir num motorista de Uber. Eu vi alguma coisa desse sentido. Então, assim, isso é um absurdo, né? E aí acaba que o direito é do motorista em querer indenizar a passageira, né? Então, assim, precisa analisar a situação com calma, com cautela, né? Um profissional ele pode fazer essa análise prévia para saber se vai distribuir uma demanda ou não. Não é porque o motorista ele cancelou a corrida que o consumidor, só por existir uma relação de consumo, vai ter o direito, tá? Então, assim, os profissionais eles precisam fazer uma análise prévia para que até seja transparente com o seu cliente e chegue para ele e fale, não, eu entendo a situação, é constrangedora de fato, né? Mas nesse caso eu não teria direito a um dano moral. Se o senhor tivesse aceitado a corrida, chegou lá, o motorista lhe xingou ou falou que não ia por algum motivo, aí a situação muda, né? Mas pelo simples fato de cancelar a corrida, não incidiria um dano moral e os colegas profissionais eles têm que fazer essa análise prévia para distribuir a demanda. Ou, caso contrário, o Poder Judiciário vai ficar com um número muito excessivo de processos e acaba gerando consequências negativas para todo mundo. E aí vem a lentidão dos processos, e aí os consumidores eles acabam atrasando em receber uma quantia que de fato era devida. E, enfim, são várias consequências, é uma cadeia que uma atitude vai desencadeando a outra. No estádio de futebol, o cara comprou o ingresso para ver um jogo. Aí tá lá, o cara pagou para ver a seleção brasileira, Neymar tá em campo, Neymar se machuca, não vai jogar. Eu vou querer danos morais. Eu paguei para ver Neymar, meu amigo. Eu paguei meu ingresso, estou aqui e não vai ter Neymar. A seleção vai entrar em campo, vai jogar, o jogo vai acontecer. Como é que é essa questão da visão, como o senhor colocou muito bem, doutor João Luiz, muito essa interpretação de cada caso é um caso. Vai da sensibilidade do advogado, vai da sensibilidade do juiz que vai julgar aquele caso, né? Perfeito. Porque é muito peculiar. Não, meu amigo, mas o cara não pode prever um acidente. Ele não veio jogar, não é porque ele não quis. Ele se contundiu e não vai ter, ele não vai participar, o jogo vai ter. E quando não tem o jogo, o consumidor tem o direito de receber de volta o ingresso de um show, por exemplo. Um jogo de futebol... Uma catástrofe da natureza, choveu. Pois um jogo de futebol, se for um evento específico do Neymar, né? E aí vários fãs estão ansiosos para participar daquele evento e ver Neymar, né? Um evento específico do Neymar. Neymar cancela, diz que não vai e vai colocar outra pessoa no lugar, né? Aí eu vejo um bom direito do consumidor em requerer a restituição do valor pago. Pelo fato que ele pagou para ver Neymar. Mas se você pagou para ver a seleção, a seleção está em campo. A seleção está em campo. O atleta, você não pagou para ver o atleta. Exato. Ele é uma peça da seleção, mas que vai ser substituído e vai acontecer. Exato. Apesar de entender, né, que uma eventual pessoa, ela seja... eu sou muito fã do Neymar, eu comprei só para ver Neymar. Mas aí também tem que levar em consideração que o ingresso é vendido para a pessoa assistir o jogo de futebol e não para ver Neymar, né? Então, por isso que existe essa diferença entre um jogo de futebol e um evento específico do Neymar, né? É verdade. Bom,
Batemos um papo aqui, ó. Foi ótimo, foi ótimo. Muito bom, né? Para você que está em casa, ó, a gente conversou aqui com o Dr. João Luiz Bandeira. Ele faz parte da Comissão do Direito Bancário da OAB, aqui do estado de Pernambuco. E a gente bateu um papo aí sobre direito do consumidor, muito importante ter esse caso aí da 123 milhas, que está repercutindo, e foi muito bom esclarecer essas dúvidas. Você que está em casa, você que está seguindo o nosso canal, continua seguindo aí, que é importante demais ter a sua presença e a sua audiência. Doutor? Bom, André, eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. A casa está de portas abertas. Eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais, fica à vontade aí. O escritório que o senhor atua. Bom, primeiramente... entrar em contato com suas redes sociais, fica à vontade. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? É sempre bem legal ter esse bate-papo com você. A gente começou a falar um pouco sobre 123 milhas e depois puxou para o dano moral e Código de Defesa do Consumidor. Foi um papo bem legal, né? Eu espero ter atendido aí algumas dúvidas dos consumidores, né? Agradeço bastante pelo convite. Eu, como o senhor bem falou, eu sou advogado, eu atuo na área empresarial, na área bancária. Você chama que eu sou que o senhor, fica chamando de senhor. Paulinho disse pra ele da idade que eu tenho, eu sou mais novo que ele, Paulinho. O senhor, me chama de você, rapaz, fica à vontade. Só atua na área de... Eu sou pós-graduado, né, em Direito Empresarial e estou finalizando uma pós em Direito Bancário, né, atuo na área empresarial, atuo na área de Direito Bancário e atuo na área de Direito do Consumidor. Eu atuo tanto com... na verdade, a maioria das minhas relações são com PJs, são pessoas jurídicas. Mas eu também tenho clientes de pessoa física. Então, por isso que eu achei importante bater esse papo, né, sobre o código, os direitos dos consumidores, principalmente diante dessa situação recente que aconteceu com a 123 milhas e os consumidores ficaram lesados. Então, assim, eu agradeço bastante pela atenção. A conversa foi ótima e espero ter contribuído. Cadê Gabriel? Gabriel, vou encontrar com ele amanhã. Vou encontrar com ele amanhã. Agora tá todo bonitão agora, todo saradão. Pois é. Personal agora, profissional, né? Só falta, está acabando a faculdade para se formar e, enfim, vai ser um excelente profissional. Já na verdade, né? Ele já está trabalhando numa academia de renome daqui de Recife e vai ser, quando se formar, vai ser um excelente profissional, né? Tá em fase de estágio, por estar na faculdade. Mas confio em olhos fechados e certamente vai me ajudar aí nos treinos. Com certeza. Quais redes sociais, doutor João? Bom, tanto LinkedIn como Instagram, Facebook, João Luiz Bandeira com 2A no final. Tá? Instagram, João Luiz Bandeira com 2A no final. LinkedIn, João Luiz Bandeira. Tá? Também eu queria até mencionar o Instagram do escritório. Sim, pode que é o @Caribe Advogados. Tá? É um escritório que já atua no mercado há mais de 20 anos. Tá? A gente atua na área tributária, na área empresarial, societário, imobiliário, civil. A gente atua em todas essas áreas, só não faz trabalhista e penal, mas que também a gente tem bons parceiros. Né? A gente atua bastante aqui no estado de Pernambuco, também em outros estados do Brasil. Né? Onde é que fica o escritório? Fica no Rio Mar, na Torre B do Rio Mar. E inclusive você está convidado para ir lá tomar um cafezinho comigo, né? Vou lá, com certeza. Vamos lá. A gente se mudou para o Rio Mar em 2019. A gente assim, com toda a modéstia, mas assim, o escritório é bem moderno, é bem bonito. Então será um prazer receber. Vamos lá. Você ir lá e a gente tomar um cafezinho. Vamos lá com Dona Cristiane. Vamos sim. Será um prazer. Prazer é todo nosso, doutor, recebê-lo aqui na Play Hits. E é isso, gente. Mais um programa aqui com você que nos prestigia, tanto no rádio quanto aqui, através da plataforma Play Hits, no programa Mercado Business. Aguarde um novo encontro.